Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice. Eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice. Ou você escolhe decompor separado, como eu fiz na letra anterior, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco em uma raiz só de índice 3, ó. E coloco 16 por 2. Você pode escolher fazer isso aqui se você quiser. Agora, você só pode fazer isso se o índice for o mesmo. Se o índice for igual. Tudo bem, Felipe? Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos continuar. Presta atenção no seguinte, ó. Aqui vai ficar como? Raiz cúbica de 16 por 2 dá 8. Aí pronto, estamos só na questão. É só fazer decomposição por 8. Bora fazer aqui no cantinho? Por 8, dá por 2, que fica 4. Dá por 2, que fica 2. Dá por 2, que fica 1. Passa a régua, isso aqui é 2 ao cubo. É o que eu vou substituir aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Posso cortar o cubo com cubo. Resposta dá 2. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo, né? 100%. Pode repetir, Thiago, essa parte do 3 aí? Tá. No caso, ele dividiu e... Até não, que essa primeira parte. Até Não, que foi, né? essa primeira parte. Ah, tá. Cadu, toda vez que eu perceber que o índice é igual, o índice é esse número que vai aqui fora da raiz, tá bom, meu amor? Tá. Eu posso deixar em uma raiz só e dividir o que tá dentro, Caduzinho. Ah, tá. Entendi. Aí é caixão. Fica mais fácil a conta. Mas só se for o mesmo índice, tá bom? Beleza. Show. Galera, agora eu quero que vocês parem um pouco esse material de vocês, porque eu vou falar de soma e subtração de raízes. Presta atenção. A gente já falou como a gente acha a raiz de índice 2, raiz de índice 3, raiz de índice 4, raiz exata, raiz não exata, multiplicação de raiz, divisão de raiz. Falta eu falar agora de soma e subtração de raiz. E isso eu vou falar não no material. Eu quero que você pode até escrever o que eu vou escrever no material agora ou pode escrever no caderno. Bora falar de soma e subtração de raízes agora. Vamos lá, comecei. Então, bem aqui eu vou escrever aqui, ó, hashtag soma e subtração. Soma e subtração de raízes. Soma e subtração de raízes. Tudo bem até aí? Tranquilo? Soma e subtração de raízes. Bora falar disso aqui agora, pessoal. Tá, presta atenção no seguinte. Eu vou fazer uma comparação inusitada que vocês aprenderam no fundamental. Quer ver? Por exemplo, se eu pergunto no fundamental para vocês, quanto é 2x mais 3x? Tu me responde no fundamental que isso aqui é quanto? 5x. Se eu te pergunta por que isso aqui é 5x, às vezes não, faz no automático. Mas por que isso aí é 5x? Porque acontece a seguinte situação. Toda vez que as partes literais, o professor do fundamental falava isso, né? Que as partes literais, ou seja, as partes que têm letras, são iguais, você vai repetir essa letra e vai somar o número da frente. É por isso que 2x mais 3x é 5x. De novo, você repete a parte literal e soma os números da frente, né? Também chamados de coeficientes. Agora, por exemplo, se eu tivesse 2x mais 3y, eu não poderia somar, porque as partes literais já seriam o quê? Diferentes. Então, aqui só me restaria repetir, ó, 2x mais 3y. Então, de novo, só posso somar quando as letras são iguais, isso você sabe. Isso acontece também na subtração, né? Tu sabe, por exemplo, se eu tivesse 7x menos 4x, isso aqui seria a mesma coisa que 3x, não é verdade? Repetiria a parte literal e iria subtrair os números. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 7x menos 4y, eu não poderia fazer subtração, porque as partes literais são diferentes. Eu apenas repetiria
7x menos 4y. Isso aqui vocês sabem, desde o fundamental, não tem nenhuma pergunta aqui para vocês. Tudo bem até aí? Tranquilo? 100%, né? 100% suave. E por que o senhor fez isso aqui com a gente, professor? Porque a explicação de soma e subtração de raízes, de raízes, né? É de... Como é isso aqui? Eu esqueci, você acredita? Como é isso aqui? É raiz, tá certo. De raízes, é isso aí. Fiquei doido agora. Vamos lá. Tudo bem, nervosismo pessoal do jogo aqui, enfim, vamos lá. Então, com raiz, Thiago, como é que fica com raiz? Fica assim, ó. Com raiz fica assim. Se eu tenho, por exemplo, 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Imagina a partir de agora que as raízes eram como se fossem letras. Então, tudo tem que ser o quê? Tudo tem que ser igual. Ou seja, tanto o que está dentro da raiz quanto o índice, brother. Tu está acostumado na divisão e na multiplicação, só o índice ser igual, né? O que está dentro da raiz pode ser diferente. Mas na soma e subtração, além do que está dentro, o índice também tem que ser igual. Então, nesse caso, já que tudo é igual, eu posso somar os números que estão na frente. Então, por exemplo, aqui fica qual a resposta? Fica 5 raiz quadrada de 2. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 3, eu não poderia somar, Thiago? Não. Por mais que os índices fossem iguais, mas o número que está aqui dentro são diferentes. Não posso. O número de dentro também tem que ser igual. Tudo bem? Então a resposta aqui não dá para somar. Eu apenas repito, ó. 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 3. Cuidado. Enquanto que na multiplicação e na divisão basta o índice ser igual, na soma e na subtração, além do índice ser igual, o que está dentro da raiz, que a gente chama de radical, também tem que ser igual. Tá bom? E na subtração, a mesma ideia. Se eu tenho, por exemplo, 7 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, aqui eu percebo que tudo é igual. Então eu posso fazer a operação com os números da frente. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4 raiz de 2. Tudo bem? Se eu tivesse, por exemplo, 7 raiz de 2 menos 3 raiz de 3, eu não poderia fazer porque os de dentro são diferentes. Então aqui apenas repetiria, ó. Tranquilo, pessoal? Sim ou não?